Exaltado, Jesus. Tu és exaltado. Tu és exaltado. Tu és exaltado. Exaltado. Louvores ao Ele é
Pai do Senhor, igreja, amém. Gostaria de dar início a esse culto e eu gostaria que vocês abrissem Deuteronômio 31. Nós estamos passando por um tempo um pouco difícil. Cara, um tempo onde muitas pessoas se encontram em medo, muitas pessoas se encontram em desespero. Eu me encontrei nessa situação essa semana em casa. E na verdade é um tempo que nós estamos ficando tanto tempo em casa que às vezes a gente tem muito tempo para pensar, e isso também às vezes leva a um problema, porque nós começamos a ver as notícias, nós entramos na internet e vemos mais notícias, mais caos acontecendo, as mortes acontecendo, nós começamos a ver as notícias do mundo e cada vez mais isso tem se alarmado em nosso coração, isso tem gerado um medo muito grande em nosso coração, tem gerado ansiedade em alguns corações. E em um momento eu falei, não, eu vou parar, vou respirar e vou meditar na palavra de Deus. E eu estava meditando na palavra de Deus e eu lembrei de uma palavra que o Senhor tinha colocado em meu coração um tempo atrás, em Deuteronômio 31. Eu gostaria de ler com toda a igreja. Deuteronômio 31, 6 diz: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. E, cara, eu comecei a lembrar dessa palavra, sejam fortes e corajosos. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, em meio a todo esse tempo, nesse medo que eu estava. Ser forte e corajoso às vezes não é ausentar o medo da nossa vida, mas é de fato, mesmo com o medo, eu acreditar que o meu Deus, Ele nunca vai falhar, Ele sempre vai estar comigo. Então, eu convido você, aonde você está, a ser forte e corajoso, sabe? Por mais que talvez o desemprego ele bata a sua porta, por mais que talvez você tenha alguém na sua família com esse vírus, talvez tenha um amigo seu, talvez tenha a sua avó lá isolada na casa dela, mas mesmo assim, cara, eu te convido a não ter medo, seja forte e corajoso, porque mesmo com medo, creia no Senhor, porque se Ele prometeu uma promessa, com certeza Ele vai cumprir, então Ele não vai te desamparar, Ele não vai deixar você desamparado, Ele não vai deixar você sozinho, Ele vai ser o seu descanso seguro, e com isso nós vamos criar um caráter aprovado, e o caráter aprovado vai criar esperança em nossos corações, amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, papai. Muito obrigado, Senhor, porque em meio a tudo isso que tem acontecido no mundo, Pai, o Senhor não tem desamparado nossos corações, o Senhor tem estado conosco, tem sido descanso nos nossos momentos de pavor, papai. O Senhor tem sido, Pai, Senhor, o Senhor tem sido aquele que aquece o nosso coração, tem sido o descanso da nossa cabeça, papai, quando nós vamos deitar, papai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar gerando em nós um espírito, papai, de ousadia, para que nós, em meio a tudo isso, não venha perder as esperanças em Ti, papai. Que nós não venhamos, papai, tremer nossas pernas na nossa fé, papai, mas de fato venha ser um palco, papai, para nós subirmos e nos impulsionar para uma fé maior, uma fé inabalável em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva
seja o meu esconderijo, razão do meu viver. Oh, minha canção, tu és bom, bom. Tu és bom, bom. Tu és bom, bom. Tu és bom, bom. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, tu és Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és Paz do Senhor, irmãos. Amém.
Antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de dar alguns recados e até antes de dar o recado, eu gostaria de dar uma palavra referente às ofertas e aos dízimos, porque gostaria de lembrar toda a igreja e a quem está assistindo que a nossa igreja, ela é uma igreja muito séria em relação a missões e nós entendemos o nosso ID. Mesmo estando, mesmo ficando, nós entendemos que existe um papel nosso por trás do ID, que é também contribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas para que famílias sejam mantidas e para que famílias anunciem o evangelho em outras nações, em outros lugares com talvez um difícil acesso. Então, nesse momento na sua tela, provavelmente vai estar aparecendo aí a conta da nossa igreja. Então, além de você estar dizimando, além de você estar ofertando com o intuito de abençoar outras famílias no campo missionário, lembre-se também que o seu dízimo é uma forma de você devolver um pouco do que Deus já tem te dado. É uma forma de você render a sua fidelidade a Deus. Também é uma forma de você adorar a Deus com o que você tem. Então, separe aí nesse momento, talvez você não vai ter um envelope, mas você tem o seu cartão, você tem o seu celular. Então, anote aí, talvez, para você fazer essa transferência, esse depósito em um outro momento, mas que você entenda que o seu dízimo e a sua oferta, eles são válidos para expandir o reino de Deus aqui nessa terra também. Então, eu gostaria de orar pela sua vida, para você que está com esse propósito no seu coração, para você que tem esse princípio de fidelidade ao Senhor. Feche os seus olhos aí na sua casa, com a sua família. Eu vou orar para que Deus venha abençoar o seu trabalho, para que Deus venha abençoar onde você coloca as suas mãos, amém? Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor venha abençoar, Deus, essas pessoas que estão se colocando, Senhor, numa posição de servos fiéis ao Senhor também, Pai, com os seus dízimos e as suas ofertas. Deus, em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas, elas venham continuar sem desanimar, mesmo em meio a tempos difíceis, mesmo em meio a tempos onde o desemprego tem batido as portas, Pai. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que onde essas pessoas colocarem as mãos delas, Pai, que esses lugares, que essas coisas, que esses ambientes venham prosperar, Pai. Senhor, sim, a nossa igreja física depende desses dízimos e dessas ofertas, Deus. Mas, Senhor, acima de dar qualquer coisa, nós queremos ter no nosso coração uma fidelidade, entendendo que tudo que nós temos é por causa que o Senhor nos deu e é por causa que o Senhor nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, cada pessoa que está se dispondo a dizimar e ofertar nesse momento. Em nome de Jesus, amém. E já pegando esse gancho, eu gostaria de lembrar a toda a igreja que nós vamos permanecer na programação que o Vitor deu o recado no domingo, onde nós teremos o nosso culto às quartas-feiras, esse culto no caso, né? E na próxima quarta-feira também, sempre às 20 horas, o culto aos domingos às 18 horas e a nossa live na terça-feira às 20h30. Então fique preparado, fique com os seus olhos abertos, coloque o seu celular para despertar nos horários do culto, não perca, porque Deus vai nos abençoar, mesmo distantes fisicamente, sabe? E no dia da live você vai poder compartilhar, você vai poder perguntar coisas para nós e nós vamos interagir juntos para que o nosso espírito ele venha se encher e que a gente não venha desanimar, amém? E agora, nesse momento, eu gostaria de entrar na palavra e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 6. Amém? A palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 6 diz assim: por esta razão,
pois te admoesto que reatives o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos meus sofrimentos, a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Amém? Eu gostaria de orar, feche os seus olhos. Senhor Deus, a Tua palavra ela foi lida nesse momento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu oro para que cada pessoa que está na sua casa agora, para que cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Deus, possa nesse instante, nesse momento, Pai, criar em si uma disponibilidade em ouvir, Pai, e uma abertura, Senhor, em querer ser ensinado pela Tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus, que a Tua palavra, ela venha penetrar aos nossos corações, Senhor, que a Tua palavra ela venha causar transformação, ela venha, Senhor, distanciar aquilo que nos distancia do Senhor, Pai, que ela venha nos aproximar da Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que, Senhor, só a Tua palavra ela já é suficiente. Mas, Deus, eu me coloco à disposição do Teu Espírito para ministrar sobre a Tua igreja, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que todas as vezes que, Senhor, o Teu nome for citado aqui, Senhor, todas as vezes que, Pai, o Teu nome for honrado, for glorificado, Pai, que o Teu Espírito possa alcançar pessoas dentro das suas casas, que o Seu Espírito possa confortar pessoas, Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Teu Espírito possa nos alcançar, nos dando força, nos dando ânimo, Deus, para que nós venhamos continuar, para que nós venhamos terminar a carreira saudáveis, em nome de Jesus, amém. Sabe, nós acabamos de ler aqui uma passagem, talvez os últimos momentos de Paulo. Paulo ele se disponibiliza ali naquele momento em escrever uma carta para um dos seus discípulos, ou um dos seus ex-discípulos. E eu fiquei imaginando o que estava passando com Timóteo, porque provavelmente alguém havia levado uma notícia até Paulo sobre como que estava a situação de Timóteo diante da igreja, como talvez o pastor da igreja. E eu fiquei imaginando porque Paulo nesse momento da sua jornada distante fisicamente de Timóteo, Paulo ele precisa nesse início dessa segunda carta que ele escreve, impulsionar, incentivar Timóteo e fazer com que ele se lembrasse do que ele já havia vivido através de Jesus Cristo e através de tudo que Paulo tinha mostrado para ele. Só que nesse momento eu fiquei pensando que talvez as coisas estivessem saindo dos trilhos na vida de Timóteo, diante daquelas pessoas que ele estava liderando. E eu me peguei e eu confesso que eu fui dar uma olhada para ver quando que o discipulado de Paulo havia começado com Timóteo. E eu estava lendo a Bíblia e fiz algumas pesquisas, porque eu não sabia, eu confesso ao certo, quando havia começado essa carreira, essa jornada de Paulo com Timóteo. E eu vi que lá em Atos 16, quando Paulo ele vai iniciar a sua segunda jornada, a sua segunda viagem missionária, a palavra fala que foi apresentado a Paulo um jovem íntegro, um jovem que já era conhecedor da palavra do Senhor. E então Paulo ele vê Timóteo com bons olhos e ele chama e ele carrega Timóteo para uma nova jornada com ele.
algo que talvez Timóteo só tivesse vivido na teoria, algo que Timóteo talvez só tivesse ouvido falar, que Timóteo só tivesse visto pessoas dizendo, e agora Paulo convida Timóteo para uma jornada dentro do Evangelho, dentro daquilo que Jesus tinha proposto para Paulo. E ali em Atos 16 inicia uma jornada de discipulador e discipulado. E não só nessa etapa, mas durante todo esse decorrer dessa jornada de Paulo com Timóteo, Paulo ele se disponibiliza a ensinar Timóteo dentro da teoria e dentro da prática. E Timóteo ao mesmo tempo se disponibiliza a ser ensinado dentro da teoria e dentro da prática, observando como Paulo fazia, observando como Paulo incentivava as pessoas, observando como Paulo não parava em meio às dificuldades. E Timóteo, ele observa todas as situações que Paulo vinha passando. Ora, Paulo, ele era exaltado por muitos como conhecedor da palavra, como uma pessoa que realmente tinha o poder de Deus. Outrora, Paulo, ele era condenado, ele era massacrado, ele era pisoteado, ele era espancado, ele era preso, e Timóteo acompanhava todas essas situações. E nessa primeira parte de Atos 16, Timóteo ele se disponibiliza a ser ensinado, visualizando como Paulo caminhava. E eu continuei pesquisando e lendo a Bíblia, e eu confesso que quando eu comecei a ler Atos 16, eu fiquei, o Espírito Santo me tomou de tal forma no domingo pela manhã, na casa da minha tia, dos meus primos, e eu comecei a ler a Bíblia, e eu li, eu acho que uns 5 capítulos seguidos, assim, de uma forma muito rápida, porque o Espírito Santo me fez naquele momento ter uma fome pela palavra de Deus, uma sede em saber, em conhecer, em aprender o que Deus estava querendo me ensinar. E eu comecei a ler e fui folheando, e eu falei assim: Deus, eu quero saber o que mais aconteceu entre Paulo e Timóteo. E a verdade é que eu fui cair lá em Coríntios. E num momento em Atos 16, Timóteo ele se disponibiliza a ser ensinado, visualizando, caminhando, observando. E quando Paulo ele vai escrever a segunda carta a Coríntios, a igreja dos Coríntios, ele no versículo 1 do capítulo 1 fala assim: eu, Paulo, servo do Senhor, assim como todas as outras cartas que ele inicia escrevendo. E Paulo fala: não só eu, mas também o meu irmão Timóteo escreve à igreja de Coríntios. E Deus me levou a imaginar, a pensar que nessa etapa da jornada entre um discipulador e um discípulo, ali Timóteo já estava fazendo parte das ações de Paulo e do Espírito Santo e do plano que Deus tinha de anunciar o Evangelho. Talvez já não era mais o tempo apenas de Timóteo observar, mas agora Timóteo já tinha visto como fazia, Timóteo já tinha visto como incentivava, porque em Atos 16, uma das palavras que mais aparece naqueles capítulos, entre o 16 e o 25 talvez, é que Paulo ia de cidade em cidade, pregando o Evangelho, incentivando, anunciando, exortando e impulsionando aqueles que já tinham a palavra do Senhor guardada nos seus corações. E agora em Coríntios, Paulo junto com Timóteo escreve uma carta. E eu fiquei pensando que já não era mais o tempo de Timóteo se posicionar apenas como um ouvinte, como um espectador, mas agora Timóteo estava caminhando verdadeiramente com Paulo, onde ele também poderia colocar em prática aquilo tudo que ele já havia observado. E provavelmente aqui, talvez Paulo também pegou algumas ideias de Timóteo. E eu comecei a ficar meio chocado. Eu falei assim: Deus, eu quero fazer parte disso.
Assim como Timóteo, eu quero entender que existem os meus momentos de aprender, de observar, mas existem os meus momentos de eu caminhar junto, de eu executar junto com a minha liderança, de eu executar junto com os meus discipuladores, com os meus líderes. E a verdade é que nós precisamos entender que existem tempos que nós precisamos nos posicionar como espectadores para aprender, e existem tempos que nós precisamos nos posicionar junto daqueles que nos lideram para ajudar outras pessoas. E dentro disso eu comecei a lembrar de uma situação que passou na minha vida. E grande parte dos jovens acabam vivendo isso hoje. Entre os meus 16 e os meus 18 anos eu entrei no Senai. E foi uma experiência muito boa. Porque quando eu entrei no Senai, eles falavam que eles não queriam apenas passar um conhecimento, mas eles queriam formar cidadãos. E então eu entrei naquela escola com uma grande expectativa de aprender coisas novas. Mas a verdade é que também o meu caráter foi ensinado. E numa dessas oportunidades, quando eu estava dentro da sala de aula e o professor começou a falar das máquinas, olha, vocês vão fazer peças, vocês vão fazer engrenagens, vocês vão construir isso, vocês vão construir aquilo, e ele mostrava desenhos na lousa, e nós abríamos a apostila e eu lia, e eu entendia, só que ao mesmo tempo no meu coração eu criava uma vontade de, caramba, que horas que eu vou poder ir para a oficina? Que horas que eu vou poder pegar numa máquina? Que horas que eu vou poder usar uma fresadora, um torno? Que horas que eu vou poder criar uma engrenagem? Que horas que eu vou poder ler um desenho técnico na minha máquina e poder construir o que está descrito ali? Mas sabe, muitas vezes nós queremos atropelar os processos. Essa minha expectativa em querer realizar algo, ela atropelava a consciência de que eu ainda era imaturo para realizar aquilo. E muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes nós queremos, mesmo sendo Timóteo, nós queremos nos comportar como Paulo. Mesmo sendo discipulados, nós queremos nos transformar em discipuladores. E muitas vezes Deus requer que nós venhamos criar uma maturidade nele. Antes de querer ensinar, nós precisamos ser ensinados. Antes de nós queremos falar algo, nós precisamos aprender com a palavra do Senhor. Enquanto nós jovens que continuarmos vivendo nesse evangelho imediatista, de ler, 1 ou 2 versículos, de abrir a nossa Bíblia online dentro do celular e achar que o versículo do dia já está de bom tamanho. Nós, na verdade, utilizamos o versículo do dia como um tarô para o nosso dia. Vamos ver o que Deus vai falar comigo hoje no versículo do dia. A vida dentro do Evangelho é muito mais profunda. A vida dentro da palavra de Deus é muito mais íntima, é muito mais longe do que nós imaginamos. Nós precisamos ter a consciência de que nós muitas vezes sozinhos precisamos criar uma maturidade em Deus. Porque foi assim com Timóteo. Timóteo, em Atos 16, ele caminhava com Paulo. Mas antes de chegar em Corintos, antes dele começar a executar junto com o seu discipulador, ele passou um período sozinho. Paulo vai para uma cidade e Timóteo é enviado para outro lugar. E eu tenho certeza que ali Deus tratou o caráter de Timóteo. Uma coisa é nós andarmos com uma segurança de alguém que tem maturidade, aprendendo. Mas eu não sei vocês, quando eu estou num ambiente onde eu estou aprendendo e quando tem uma pessoa com mais experiência do que eu junto comigo, parece que as coisas se tornam fáceis.
Mas quando nós estamos sozinhos, precisando realizar tudo aquilo que nós aprendemos, se torna difícil. E eu fiquei imaginando Timóteo nessa situação. Porque talvez Deus estivesse preparando Timóteo nesse período onde Paulo vai para um lado e ele vai para outro, para uma situação que viria mais para frente. E antes de entrar nisso, eu queria dizer que existem tempos de aprender, existem tempos de fazer, e depois de tudo isso, existe o tempo de ensinar. Não queira se colocar numa posição que você ainda não é maduro o suficiente para absorver a demanda que vem. O espírito precisa estar forte. Quando Jesus ele chega no Getsemane e ele fala para os discípulos, para os 3 discípulos que estavam com ele, olha, vocês precisam vigiar. E Jesus volta 3 vezes e os caras estavam dormindo. E Jesus fala, ei, além de vigiar, vocês precisam orar. Porque o espírito também precisa ser forte. Nós estamos passando por dificuldades. O físico, o mundo aqui fora está numa extrema dificuldade. Talvez muitos olham e não veem saída. E se nós não permanecermos em intimidade com o Senhor, o espírito se enfraquece também. Então, antes de querer ensinar, viva o processo de aprender. E viva também o processo de fazer com o seu discipulador. Existem pessoas que você precisa honrar como líder. Existem pessoas dentro da igreja, existem pessoas dentro de salas de aula, existem pessoas liderando a nossa nação, que nós como servos de Deus, nós precisamos honrar. E depois de todo esse período, chega nesse momento de 2 Timóteo, capítulo 1. Sabe aquele momento onde Timóteo foi para um canto e Paulo foi para outro? Agora, Timóteo já estava completamente distante de Paulo. E agora Timóteo já estava exercendo um papel de líder. Provavelmente aqui Timóteo já estava como pastor de uma igreja. Timóteo aqui já estava se portando como um líder, como um referencial. Talvez ele não tivesse vivido essas coisas antes, mas agora ele estava nessa posição. Em 1 Timóteo, Paulo ele escreve várias coisas, mas só nessa segunda carta, Paulo ele chega até ele que talvez a situação tivesse difícil para Timóteo. E talvez para Timóteo também a situação estivesse saindo dos eixos. Talvez ele não estivesse conseguindo mais se lembrar de todos os ensinamentos que ele havia tido com Paulo. Talvez ele não estivesse mais conseguindo raciocinar os ambientes que Deus tinha levado ele sozinho, para que ele pudesse absorver e pudesse carregar aquele peso que outrora estivesse na vida dele como líder. Isso muitas vezes acontece com muitas pessoas, porque nós acabamos pulando processos. Eu sei que nós temos ouvido muitas palavras relacionadas a processos. Eu sei que ultimamente talvez tenha sido a palavra que mais tem sido pregada aí é sobre processos, porque sim, nós somos uma geração imediatista, querendo viver um processo atropelando o outro, querendo iniciar um processo sem finalizar o anterior. E sabe, eu fiquei pensando que Timóteo ele estava passando ali talvez por uma profunda crise, porque ele já não estava caminhando com o seu referencial, mas agora ele era a referência. E mesmo assim, essa palavra ela chega até Paulo, e Paulo escreve essa carta, esse incentivo para Timóteo. E Paulo com toda a sua sabedoria, Paulo com toda a sua
a sua experiência de um cara talvez já mais velho, já ancião, com toda a sua sabedoria, ele entende o momento que Timóteo passava. E Paulo, de alguma forma, ele entende que ele precisava cravar no coração de Timóteo que ele já não era mais a referência. De que Timóteo precisava entender que além de Paulo como referência, existia algo maior do que Paulo. Além de ter ele como toda a sua referência de discipulador, Timóteo precisava entender que o evangelho era muito maior do que Paulo. Que os ensinamentos que Paulo havia dado não era nada sobre ele, mas era sobre Jesus Cristo. Era sobre um evangelho mais profundo, era sobre um evangelho mais alto, era sobre um evangelho mais largo. E Paulo, ele entende, ele escreve essa carta a Timóteo, e ele fala: Timóteo, você precisa ter fé não em mim, mas em Jesus. Se eu estou aqui preso, Timóteo, é por causa do evangelho, é por causa de Jesus. Timóteo, você precisa reativar o dom do Espírito Santo que foi colocado sobre você quando eu impus as minhas mãos. Mas apesar de eu ter imposto as minhas mãos, o que desceu sobre você foi o Espírito Santo do Senhor. Existe algo dentro de você que precisa ser reativado. Existe um poder dentro de você. Eu não canso de dizer, de citar o versículo de Atos 1:8, quando fala que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo do Senhor. E sabe, quando Paulo ele vinha ali em Atos 16 com Timóteo, a palavra fala que ele ia orando por pessoas, essas pessoas iam se convertendo, ele colocava as mãos sobre as pessoas e as pessoas elas eram batizadas com o Espírito Santo, as pessoas elas oravam em línguas, elas evidenciavam que existia um poder sobrenatural sobre a vida delas. E eu tenho certeza que com Timóteo também havia acontecido isso. Mas Timóteo se pega numa situação onde ele já havia se esquecido. A chama já estava se apagando. E talvez se você continuar lendo essa carta de Paulo a Timóteo, você vai ver que nos últimos versículos, Paulo ele fala para Timóteo: Timóteo, por favor, venha ter comigo, porque eu estou prestes a partir. E em alguns capítulos anteriores da Bíblia, Paulo fala que ele luta o bom combate, ele guarda a carreira, ele termina a carreira, ele guarda a fé. Ele fala que agora a vida dele estava sendo liberada como uma oferta de libação ao Senhor. E aqui, e no final de 2 Timóteo, ele fala: Timóteo, venha ter logo comigo. Eu preciso da sua ajuda. E essa palavra é algo muito pertinente para os dias atuais, para os tempos que nós estamos passando. Assim como Paulo ali, um grande discipulador, talvez ali um ancião, ele estava partindo e ele estava deixando uma geração. Ele estava tentando incentivar uma geração. E nos nossos tempos, esse vírus que tem atingido o mundo, não apenas a nossa nação, mas algo que eu estive pensando e que eu estava comentando até com o Joe, é que esse vírus ele vem não apenas para causar uma enfermidade nas pessoas, mas de uma certa forma, espiritualmente e fisicamente falando, é um vírus que tem atacado a sociedade mais idosa. É um vírus que tem aniquilado os anciãos da nossa nação, do mundo. É um vírus que tem afetado fisicamente e também espiritualmente o equilíbrio que deve existir entre os mais velhos e os mais novos. Sabe, eu estava pensando, esses dias eu estava assistindo uma live onde estava tendo uma conversa entre o Rodolfo Abrantes e o Gustavo Paiva. E
E foi engraçado porque eles estavam falando exatamente desse assunto, dessa situação. Como que esse vírus ele tem agido nessa questão do equilíbrio. E num momento da conversa, o Gustavo, ele falou assim: Rodolfo, eu li um livro uma vez que, se eu não me engano, chama Homens Elefantes. E sabe, fala que tinha uma reserva na África que foi ali colocado umas famílias de elefantes. E só que essa população de elefantes, ela começou a crescer de uma forma muito rápida. E começou a tomar uma proporção muito grande. E aquela reserva já não era suficiente para aquela quantidade de elefantes. Então, as pessoas responsáveis, elas pegaram e falaram assim: vamos levar uma parte dos elefantes para outra reserva. Vamos destinar uma outra área para eles. E aí eles pegaram aqueles helicópteros e eles iriam içar os elefantes, só que o helicóptero ele acabou não aguentando, não suportando o peso dos elefantes mais velhos. Então eles falaram: então vamos levar os elefantes mais novos, eles são eles são menos pesados, eles são mais leves, nós vamos conseguir, o helicóptero tem essa capacidade. Então eles tiraram esses elefantes mais novos de perto dos mais velhos e eles levaram para essa outra reserva. E o Gustavo conta que depois de cerca de uns 20, 30 dias, os hipopótamos, os rinocerontes e os hipopótamos começaram a morrer. E eles morriam com perfurações. E os caras, eles pararam e falaram assim: a gente precisa fazer alguma coisa, porque tem caçadores matando os hipopótamos, matando os rinocerontes. E então eles instalaram câmeras noturnas naquela reserva. E eles começaram a constatar que os elefantes novos que eles haviam colocado, com os seus chifres de marfim, estavam matando os hipopótamos e os rinocerontes, perfurando os hipopótamos e os rinocerontes. E eles procuraram saber por que os elefantes estavam fazendo aquilo. E a verdade é que eles chegaram a uma conclusão de que um professor, na verdade, ele, depois de vários estudos, ele chegou à conclusão de que os mais novos não tiveram experiência suficiente com os mais velhos para saber se comportar diante de outras espécies. E então eles precisaram pegar alguns elefantes mais velhos e levar até essa outra reserva. Então eles pegaram aqueles helicópteros do exército mais robustos e conseguiram transportar alguns elefantes mais velhos para aquela reserva nova. E depois de cerca de 20, 30 dias, toda a morte daquelas outras espécies foi cessada. E sabe, nós jovens, eu quero falar agora para a nossa geração. A geração hoje que talvez não é atingida, ou que se é atingida pelo corona, nós não sofremos tanto. Eu quero falar para a nossa geração que a falta da experiência nos leva a cometer erros e erros graves. E nós hoje estamos sendo ensinados de que sim, nós não devemos ouvir os mais velhos, mas que nós devemos questionar em tudo, nós devemos agir conforme nossos próprios pensamentos. E aí também entra a questão da falta de honra. E eu estava pensando que, eu estava até conversando com o Joe também, nesse mesmo momento, sobre o equilíbrio em que os mais sábios trazem para os mais novos. E eu falei assim: Joe, eu estava achando incrível que, sabe, quando nós estamos reunidos numa roda de amigos, só gente mais nova, é engraçado como nós nos comportamos, com a nossa liberdade, com as nossas gírias, a nossa postura mais largada. E é assim quando nós estamos numa roda de amigos da nossa idade. Mas eu falei para ele assim: mas Joe, é engraçado porque, sabe, quando nós estamos numa roda assim, conversando, relaxados, soltando gírias, é engraçado que quando chega uma pessoa mais velha, uma pessoa mais sábia, automaticamente a minha postura ela muda. O meu português ele muda. Eu passo a pensar muito mais no que eu vou falar. E esse é o equilíbrio que os mais velhos trazem para os mais novos.
E era esse mesmo equilíbrio que Paulo estava levando para Timóteo. Ele fala: Timóteo, eu já vivi tudo que você está vivendo. Eu já tive medo também, Timóteo, mas agora não é a hora de você se agarrar em mim, não é a hora de você se agarrar em pessoas. Mas é a hora de você se agarrar em Jesus Cristo, no Evangelho. E Paulo, com toda a sua sabedoria, ele começa a equilibrar o ambiente. E sabe, talvez a nossa geração, ela tem tentado desequilibrar tudo, e o inimigo tem tentado pegar uma rabeira em tudo isso, afastando os mais velhos. Existe um princípio de autoridade que nós precisamos preservar. Eu já estou terminando, mas a Bíblia fala que o primeiro mandamento, onde nós temos uma recompensa, é de honrar ao pai e à mãe. A Bíblia fala: honre o seu pai e a sua mãe, para que seja acrescentado em você dias à sua vida. E eu fiquei pensando que talvez não é somente referente a pais e mães, mas a toda a autoridade que está sobre nós. O princípio de honra gera vida. E quando nós honramos os mais velhos, é gerado vida em nós. E nós podemos gerar vidas em outras pessoas. E no final de tudo, dessa segunda carta de Timóteo para Paulo, um dia quem cuidou precisou ser cuidado. No final, Paulo pede ajuda para o seu discípulo. Ele fala: Timóteo, por favor, Timóteo, no meu primeiro julgamento ninguém esteve comigo. Mas agora, Timóteo, eu rogo para que você venha e venha depressa, porque os dias estão acabando. Sabe, eu oro para que nesse momento exista na sua vida, na sua família, um equilíbrio entre gerações. Eu oro para que nós, como uma geração mais nova, venhamos nos disponibilizar a aprender com os mais velhos. E nesse momento nós venhamos nos dispor a cuidar daqueles que estão precisando. Em nome de Jesus, eu oro para que você, da minha geração, saiba se posicionar diante dessa circunstância, diante dessa situação. Talvez também tenha batido crises à sua porta, no seu coração. Talvez esteja vindo vontade de parar, desespero, mas eu oro para que haja um equilíbrio na sua vida e para que você entenda que existe um poder em você que precisa ser reativado. Eu oro para que Deus, o Espírito Santo, Ele venha voltar a agir na sua vida de uma forma mais intensa. Em nome de Jesus. E eu só queria finalizar. Eu sei que você tem ouvido muitas palavras sobre Noé na arca. E eu ouvi muitas coisas também, mas Deus ministrou algo especial no meu coração para mim. E eu acho que é de grande valia para vocês. Saibam viver o tempo de arca. Desfrute do que você construiu com Deus. Noé, ele não tinha experiência nenhuma para construir algo. Uma arca, no caso. Ele nunca tinha visto chuva. Mas existia uma palavra do Senhor sobre a vida dele, de que ele construiria. E o Senhor foi o auxiliando. E ele foi construindo, não sozinho, mas com a ajuda do Senhor. Você construiu algo até hoje com o Senhor. Agora desfrute do que você construiu com Ele. E se você está construindo, desfrute da construção. Porque um dia você vai precisar estar dentro dela. O que você tem construído hoje? O que você constrói hoje pode te salvar amanhã.
construa um relacionamento com Jesus. Construa uma intimidade com Deus, porque isso vai te salvar. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, a Tua palavra ela foi pregada. Senhor, eu falei várias coisas aqui, Pai, mas nada vale se o Teu Espírito não alcançar corações. Deus, eu posso ter falado aqui de uma forma muito linda, de uma forma muito legal, Pai, mas de nada vale se o Teu Espírito não convencer. Deus, e eu oro para que nesse momento o Espírito Santo possa alcançar lares agora. Deus, para que seja reacesa a chama que talvez tenha apagado, Deus. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos viver, Pai, o melhor de intimidade contigo dentro da arca. Que nós venhamos viver, Deus, entre gerações, um equilíbrio, Senhor, um equilíbrio que venha satisfazer o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que a nossa geração, a geração mais nova, ela venha aprender a honrar a geração mais velha. Deus, e em nome de Jesus, Pai, que quando a geração mais velha precisar, que nós venhamos nos dispor a ajudá-los e a auxiliá-los. Senhor, mas que nós venhamos viver em constante aprendizado, não apenas com eles, mas com Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida. Agarre essa palavra no seu coração. Em momentos de desânimo, saiba que Deus vai enviar uma impulsão na sua vida. Deus vai intensificar o Espírito dele em você. E você vai sair dessa de uma maneira muito mais forte do que você entrou. Em nome de Jesus. Você é a esperança que esse mundo tanto busca. Nós somos a solução. O que está dentro de nós é a solução para o mundo. Amém? Deus abençoe.